estamos vendo a vida de José, o famoso José. É um filme muito bom que eu recomendo para as crianças, chama José do Egito, e da Disney. E conta justamente a história. Fazendo confusão. Moisés. Eu tô novo ainda. Mas, enfim, é uma boa história, de qualquer jeito. A gente já viu até aqui a história de José com seus irmãos, quanto eles não gostavam de José por conta da preferência que o José. Vimos também toda a trama por trás da história de Judá, com Tamar. E depois nós voltamos a José no Egito, vendo como ele alcançou o governador do Egito. Ele passou de servo, de preso a governante do Egito. Quem quiser acompanhar todas essas histórias, tudo isso que nós já temos falado, nós temos no YouTube postadas do que nós vimos até aqui. Bom, nossa história vai continuar no capítulo 42 de Gênesis, quando Israel, ou Jacó, ele vai mandar os seus filhos até o Egito para comprar comida. Porque o sonho que Faraó teve, o sonho que José interpretou, de que haveria fome no Egito, em toda aquela região, estava se cumprido agora. E para que eles não morressem de fome, Israel ia dar os seus filhos, vão até o Egito, comprem cereais para que nosso gado, morra de fome. Só que Jacó, quando ele manda os filhos, e repete aquilo que ele certamente faria. Deixa Benjamim ir. Jacó, ele não envia o Benjamim, porque ele pensa, olha, e se acontecer algum desastre? Vai que possa acontecer alguma coisa com Benjamim. Porque hoje, está distante de como eram as coisas. A viagem, bastante chão ali para ser andado. Talvez levassem algum pelo, pudessem montar, variável dias. Agora eu não pensei agora precisamente, mas a distância era muito longa, foi percorrida a pé. E era comum de haver assaltantes no meio. Era muito comum que durante estivessem só no deserto, assaltantes roubar os pertences. Naquele momento você não ia. E Jacó, ele ficou com medo. Posso mandar Benjamim? E acontecer alguma coisa com Benjamim. Então, quer saber? Eu não vou mandar. Eu não vou mandar, não. Israel, ele permanece, então, cometendo o mesmo erro que ele cometeu com José. Dando preferência e dando uma super proteção para apenas um de seus filhos em detrimento dos outros. Ele permanece dando uma preferência a um apenas dos. Só que a gente vai ver, ao contrário do que foi com José, os irmãos de Benjamim, José. Então, a partir do versículo 6, nós vemos que José, ele já era governador do Egito, e era ele justamente quem vendia todo tipo de alimento que era vendido. É ele quem dava o que precisava para. Ele era todo o administrador, ele fazia tudo ali. Só que José, por ser a pessoa que vende, em determinado momento, viu seus irmãos chegarem. Suor, gelado, frio, escorrendo diante de José. Vamos lá, a gente vai conseguir. E José, quando vê os seus irmãos chegando, ele é bem ríspido com eles. Ele é grosso com eles. Chega e já chega, quem são vocês? Da onde vocês estão vindo? E eles humildemente, diante daquele homem poderoso, que eles nem imaginavam que fosse José, respondem, né? Nós somos da terra de Canaã. Nós viemos para comprar mantimento. José sabia. Mas eles não iam falar,
que você acha que eu vim fazer aqui? A terra toda comendo, eu vim buscar comida. Eles não iam falar assim. Então olha, a gente veio buscar comida. José, então, reconhecendo os irmãos, e os irmãos não o reconhecendo, ele se lembra, neste momento em que seus irmãos se ajoelham diante dele, dos sonhos que teve. Daqueles feixes que se ajoelhavam diante dele, das estrelas que se ajoelhavam diante dele. E aí José ele vai ter uma atitude muito estranha à primeira vista. Ele vai apontar para aqueles homens e vai dizer, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espionar a terra do Egito, para saber as nossas fraquezas, para saber o que a gente tem aqui. E eles, apavorados, falam, meu Deus do céu, não, imagina, jamais. Nós não somos espiões, nós somos teu servo. Somos filhos de um mesmo homem. Estamos apenas atrás de comida, para que a gente não morra de fome. José insiste, vocês são espiões. Eu tenho certeza que vocês são espiões. Vocês não vão sair daqui. E aí eles vão dizer de novo, nós somos seus servos, por favor, tenha piedade, misericórdia de nós. Nós temos um pai que está em Canaã, ele precisa de comida, nossa família precisa de comida. Nós temos um irmão mais novo também que está com o nosso pai. E até um outro que já não existe mais, que já morreu. E aí José, ouvindo isso, ele vai pensar num plano. Será que eles mudaram mesmo? Porque eles estavam pedindo misericórdia a José. Misericórdia que eles não tiveram com José. Estavam pedindo para José que José agisse com bondade, sendo que eles próprios não agiram com bondade a José. José decidiu testar o caráter desses irmãos. E ele vai dizer para eles, olha, vocês são espiões, mas vocês podem me provar que vocês não são. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que o primeiro venha o seu irmão mais novo até mim. Isso a gente vai ver lá dos versículos 14 até o versículo 20. E aí ele vai dizer, olha, enviem um de vocês, busque o seu irmão, traga o seu irmão aqui, e aí eu vou saber que vocês estão falando a verdade, que vocês estão sendo honestos. E aí ele deixou todos eles presos. Mandou prender todo mundo, até eles escolherem alguém para ir buscar Benjamim. No terceiro dia, curiosamente, ele vai soltar todos menos um. Ele vai dizer o seguinte, para vocês não falar que eu sou ruim demais, eu vou soltar todos. Mas um de vocês vai ficar aqui comigo até que volte o irmão mais novo. Quando o irmão mais novo voltar com vocês, então eu vou saber que vocês não são espiões. E aí, feito isso, ele deu cereal a todos os seus irmãos e deixou, se eu não me engano, Simeão preso. Simeão fica lá na prisão, enquanto os irmãos voltam até Canaã. Será que os irmãos fariam com Benjamim o mesmo que eles fizeram com José? Será que os irmãos venderiam Benjamim ao Egito em troca da sua liberdade? Porque é isso que José está querendo ver. Será que eles vão colocar a vida deles à frente da vida do seu irmão mais novo? E aí a gente vai ver uma conversa muito interessante dos irmãos. A partir do versículo 21, um deles vai dizer, olha, a gente está sendo castigado por causa do nosso irmão. Porque nós vimos a angústia do nosso irmão quando ele nos pedia o socorro e nós não lhe demos ouvido. É por isso que nós estamos sendo testados dessa forma. E Rúben, aquele que tentava proteger José lá atrás, ele diz, não foi que eu falei para vocês? Eu avisei vocês, eu falei para vocês, não pequem contra o jovem, não matem o jovem, não façam nada contra esse jovem. Eu avisei, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora, tome aí. Todo grupo tem aquele que adora dizer, né? Eu disse. Aí. Tá vendo? Esse é o Rúben. Só que eles falaram tudo isso diante do faraó. Diante do faraó não, diante de José. E eles não sabiam que José estava entendendo eles. Porque José, para eles, falava egípcio. Esses homens não sabiam que José falava deles. E quando José ouve isso, ele se retira de frente dos seus irmãos e chora. Ele tem todo aquele trauma voltando de uma vez só.
Toda aquela ferida que tinha sido aberta há tantos e tantos anos, agora voltava de uma única vez. José desaba. Então ele volta para junto deles, já recomposto, né? A maquiagem egípcia retocada. Pega Simeão, fala, esse vai ficar comigo. O resto pode ir embora. Então o resto vai embora. Com sacos de cereais e tudo, eles vão e rumam de volta a Canaã. Só que durante o meio do caminho, um deles, na hora de dar comida para os seus camelos, ele abre o saco de cereal. E o que ele encontra dentro do cereal? Quem adivinha? Adivinha? O quê? Dinheiro. O dinheiro que devia ter sido usado para pagar pelo cereal estava dentro da bolsa de cereal. Meu Deus do céu. Imagina você foi para o império mais poderoso da época. Vamos contextualizar aqui. É que os Estados Unidos já está perdendo a sua supremacia, mas já é, né? Vamos supor, você vai uma viagem até os Estados Unidos, você fala diretamente com... Hoje ainda é o Biden, né? Biden. Ele é o único que pode te vender uma comida para você não morrer de fome. Aí você paga ele lá, bem arcaicamente, com dinheiro em espécie, né? Igual faziam os maias, os incas. E aí você volta de avião para o Brasil. No meio do voo, você abre a sua mochila lá onde está a comida e o dinheiro que era para você ter dado está na sua mochila. A CIA vai vir me pegar? Meu Deus do céu. A qualquer momento vão bater na minha casa, vou ser extraditado, vão me matar. Foi isso que eles pensaram. O faraó vai me matar. Nos nossos dias a gente seria preso, né? Lá não, é perder a cabeça. E aí, quando eles veem isso, eles se desesperam. Um deles chega a dizer o que foi que Deus nos fez. Assim, Deus, eu sei que a gente vendeu o José, não era para tanto, né? Não era para tanto. É só um desespero. Quando eles chegam a Canaã, no versículo 36 em diante, nós vemos que o pai dele fica desesperado depois dele contar toda essa história. Jacó vira para eles, vocês querem me deixar sem filhos. Vocês já me levaram José, já deixaram José morrer. Agora Simeão. E agora vocês me voltam com dinheiro que era para vocês darem para o faraó em troca de comida? Eu vou ficar sem filhos, não é possível? E ele se recusou a deixar Benjamim ir. Eu não vou deixar. Cada vez que vocês vão para longe, eu fico sem é tipo aquela música dos patinhos, né? 12 patinhos foram passear. Aí quando volta 11. Aí vai 11, volta 10. Aí ele falou, não, chega de perder filho. Eles não vão levar, não. Muito bem, passou-se um tempo, né? Passou-se um tempo. No capítulo 43, detalhe, Rúben, tentando se colocar como irmão mais velho, que de fato ele era, ele diz, olha, que caia sobre mim a responsabilidade de Benjamim não voltar. Deixe-me ir e levar o filho para que nós possamos trazer Simeão de volta. Jacó falou, não, em você eu não confio. Por quê? Porque Rúben foi justamente o filho que se deitou com uma de suas mulheres. Então, novamente, nós vemos que Rúben não tinha mais a moral de filho mais velho, né? Então, agora sim, capítulo 43, passa-se um tempo, a fome continua gravíssima, acaba-se os suprimentos, e aí Jacó fala, volta para o Egito, a gente está precisando de mais comida. Aí eles viram para o pai e falam, olha, 10 patinhos foram... Eles falam, então pai, a gente precisa levar o Benjamim. Volta com a comida. O Jacó falou, gente, vocês não vão levar Benjamim. Vocês não estão entendendo. Eu vou morrer se Benjamim morrer. Eu não vou ter alegria na vida. E a gente vê de novo Jacó errando na mesma coisa. O apego excessivo a uma única pessoa. O apego excessivo à memória da sua mulher favorita. E aí, agora não Rúben, mas Judá, aquele que nós vimos ser tratado, seu caráter, capítulos antes, ele diz, olha,
coloque sobre mim a responsabilidade se o meu irmão Benjamim não voltar com a gente. Se o Senhor mate os meus filhos, Benjamim não voltar comigo. Mas deixe que a gente envie, senão a gente não vai, a gente vai todo mundo morrer de fome. Se Benjamim não for conosco. Então Israel vai dizer, se é assim, olha só que tem. Judá, ele diz, se é assim, então leve. Pegue o que for preciso. Pegue mantimentos, pegue roupa, pegue comida, pegue água, ponha no saco e leve o dobro. Leve o dinheiro que vocês estão devendo porque voltou na bolsa e leve mais dinheiro para comprar o resto de comida que vocês precisam comprar dessa vez. Se Benjamim morrer nessa viagem, então tudo bem. Sem filhos ficarei. E ele diz exatamente isso. Se eu perder os filhos ficarei. Jacó, pela primeira vez, ele para de lutar contra esse seu apego excessivo ao filho. E é interessante notar que quando Judá se coloca como responsável por Benjamim, justamente é aí que Israel dá ouvidos, confia a proteção do seu filho. Então, dos versos 15 a 16, nós vemos que eles pegam todos os presentes, os dinheiros, pegam as comidas, levam até o Egito e vão, de novo, atrás de comida. Quando eles estão chegando, José avista eles de longe, ali de longe, então ele prepara mais uma grande surpresa, mais uma pegadinha do José. Ele olha, vai até os seus servos e fala, preparem uma mesa de refeição lá na minha casa e levem esses meus irmãos até a minha casa. Eles vão comer comigo ao meio-dia. Então, quando os irmãos de José, são levados até a casa de José, é isso, vamos morrer. Ele sabe que a gente estava com dinheiro, ele está levando a gente para a casa dele. A gente vai morrer, eu tenho certeza. E então, quando eles chegam lá e José aparece, eles, de novo, pedem a misericórdia dele. Eles falam, nossa, eu sei que nós estivemos aqui, eu sei que nós compramos cereal, e olha, o senhor pode não acreditar, mas quando a gente estava voltando, o dinheiro que te demos, nós vimos na nossa bolsa, mas nós não queríamos pegá-lo. Para provar que nós não queríamos pegá-lo, nós trouxemos mais dinheiro. Nós trouxemos o dinheiro que apareceu lá e o dinheiro que nós temos a mais para comprar mais comida. E nós também trouxemos o nosso irmão, para provar que não somos espiões. Então, o administrador de José olha para eles, vira para eles e diz o seguinte, que a paz esteja com vocês. Olha só, José tinha um egípcio crente. E ele vai dizer, não tenham medo. Eu sei que vocês estão com medo, é compreensível. Mas o seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse dinheiro no cereal de vocês. E eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então vocês não me roubaram. O dinheiro que estava na caixa de vocês, na verdade, foi Deus que colocou, por assim dizer. Não foi o dinheiro que vocês me deviam. Então, como prometido, ele traz Simeão até os irmãos. Depois o administrador leva todos eles até a casa de José, dá água a eles, lava o pé deles e dá ração aos jumentos e preparam presentes para quando José viesse ao meio-dia. Passado toda essa preparação, após eles serem tratados como convidados na casa de alguém com muita honra, com muito prestígio, como José, José chega até a casa. E quando ele chega, todos os irmãos se inclinam de novo diante dele, como ele havia sonhado. E aí ele pergunta para eles, e o pai de vocês? E ele tenta ser um pouco grosso para nos confiarem. Né? Aquele velho, sabe aquele velho, pai de vocês falaram? Não, ele está vivo, ele está bem, como é que está o velho? E eles falam, olha, o servo seu, o nosso pai, ele vai bem e ainda está vivo. E quando José olha para eles novamente, ele vê alguém diferente. Ele vê um a mais. E pergunta, é esse o irmão mais novo de vocês? Deus conceda graça a esse irmão. Que Deus abençoe esse irmão de vocês. Então, profundamente emocionado, ele sai de novo, chora de novo
e depois ele lava o rosto, se recompõe, dá 3 batidinhas na cara, água gelada, fala, vamos, José. Então, José vai. E pede para que sirvam a refeição. Depois ele manda, na hora da refeição, se repartirem, né, em 3 mesas, egípcios numa mesa, os irmãos em outra mesa e ele em outra mesa. Passado a refeição, José dá uma ordem ao administrador, aquele mesmo que recebeu os irmãos. Olha, é o seguinte, vou precisar da sua ajuda de novo. Encha de mantimentos os sacos que eles trouxeram. Até aí, beleza. Mas encha o máximo que der. E ponha o dinheiro de cada um na boca do saco, de novo. O dinheiro de cada um que eles trouxeram, bota lá de novo. Agora, sabe esse meu copo de prata? Coloca ele na boca do saco do irmão mais novo. Junto com o dinheiro. O administrador foi lá, tudo bem, senhor José? Ah, foi. Fez tudo isso. Botou o dinheiro, botou a taça lá no saco do irmão Benjamim. Então eles saem da cidade com seus jumentos, felizes da vida, que estava tudo resolvido. O governador não queria matar eles comeram com o governador, todos riram, se divertiram, vão embora para casa, eles vão chegar, já tá... Nossa, imagina a gente contar para o nosso pai que a gente encontrou o favor aos olhos de Faraó, ele vai ficar super feliz. Aí José, passado uma meia horinha que eles partiram, diz pro seu administrador, levante, vai atrás deles. Quando você chegar até eles, diga o seguinte, mas exatamente assim. Por que vocês pagaram o bem do meu senhor com o mal? Não é este o copo que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Por que vocês roubaram? Vocês fizeram um negócio muito ruim, hein? Ai, 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 ai. Vai lá, fala isso para ele. Quando ele chega até eles, ele diz exatamente isso. Olha, por que vocês pagaram bem contra o mal? Por que vocês roubaram o copo que o meu mestre usa para as adivinhações? E aí os irmãos falam assim, você tá doido? A gente nunca fez isso. A gente estava lá o tempo todo com José. Governador. A gente estava lá o tempo todo com vocês. Vocês viram. A gente não teve nem tempo de mexer no nosso saco dessa forma. Ele vai falar, não, pois então, deixe-me ver o saco de vocês. Deixe-me ver. Se eu achar copo de prata na bolsa de alguém, nós teremos consequências. E aí os irmãos falam, olha, se você então achar, naquele de quem você achar, você pode pegar e matar. Minto. Matar não. Pode ser seu escravo. Eu querendo matar o coitado Benjamim. É matar mesmo? Ah, é. Tem razão. Então não estava tudo errado. É que o administrador, ele fala, calma gente, vocês estão emocionados, calma, não vou matar ninguém. Quem eu achar vai ser meu servo, só isso. Pera lá. É que os irmãos, eles eram meio sanguíneos, né, que fala, eles eram meio assim. Achou alguma coisa, pode matar, fizeram isso lá em cima. Pra eles era isso. Aí o administrador, beleza. Com quem eu achar o copo, vai ser meu servo. E o resto pode ir embora. Eles concordaram. Enquanto ele mexia cada um dos sacos, ele começou do mais velho até o mais novo. Quando ele chegou no mais novo, o que ele acha? O bendito do copo do José. Então, os irmãos, na hora, os irmãos devem ter pensado, não é possível. O israelita não tem um dia de paz. Não é possível. E que nós fizemos? Estava tudo bem, estava tudo resolvido. Nós comemos na casa dele. Agora é mais isso. E aí, então, todos os irmãos voltam até José. Olha que interessante. Eles poderiam ter ido embora, porque o administrador falou que queria só aquele com quem estivesse o copo. Pegou o copo na bolsa do Benjamim, e o Benjamim deveria voltar com ele. Mas não voltou sozinho. Todos os irmãos voltaram junto com Benjamim. A diferença no caráter dos irmãos, depois de tantos anos. Nós vemos que Deus trabalhou no caráter desses irmãos.
mesmo depois de tantos anos, enquanto Deus estava ali, trabalhando na vida de José, estava também trabalhando na vida. Eles voltam juntos até José. E José vai perguntar: por que vocês fizeram isso? Eu dei vocês, eu dei o mantimento para vocês, nós fizemos um acordo, vocês quebraram o acordo? Ele até brinca, né? Ele diz assim: vocês não sabem que eu sou capaz de adivinhar, não? Porque os egípcios tinham essa prática aí. Não era egípcio? Vocês não sabem que... Para mim é muito fácil. Eu consigo adivinhar se vocês roubaram ou não. Como é que vocês vieram me roubar dessa forma? Judá de novo, tomando a frente. Ele diz simplesmente: eu não tenho o que te dizer. Não tenho como me defender. Eu não sei nem como isso aconteceu. Deus descobriu a nossa culpa, Judá vai dizer. Nós somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Olha a hombridez desse homem. Agora, o administrador falou: aquele em que eu achar será meu escravo. Judá chegou e falou: nós todos seremos seus. Se um filho não volta, nenhum de nós vai voltar. Ainda mais sendo Benjamim. Ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Para a tristeza do nosso pai. Mas nós não vamos deixar nosso irmão para trás. E aí o José vai falar: longe de mim fazer uma coisa dessa. O homem em cuja mão foi encontrada o meu copo, esse é que será os meus escravos. Os outros podem voltar em pé, em paz. Mais uma vez, José tentando testar o caráter dos seus irmãos. E os seus irmãos mostrando que, de fato, eles haviam mudado. E aí Judá vai responder novamente: se eu voltar agora, junto do meu pai, versículo 30, seu servo, sem que o jovem vá comigo, visto que a alma do meu pai está ligada à alma desse jovem, visto que meu pai ama tanto esse jovem, vendo que o jovem não está conosco, ele vai morrer. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, com tristeza à sepultura. Eu fiquei responsável pela vida do nosso irmão. E eu disse que se eu não trouxesse ele de volta, eu seria o culpado para o resto da vida de meu pai, por causa disso. Agora, portanto, eu digo: eu fique no lugar do meu irmão. E foi além. Falou: se quiser soltar os outros, pode soltar. Mas eu vou ficar no lugar dele. Deixa Benjamim ir embora. Porque como eu posso voltar à casa do meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia me ver fazendo este mal ao meu pai. Diferença. Se os irmãos e as irmãs voltaram os capítulos, quem foi que sugeriu que José fosse vendido? Lembra? Dos 11 irmãos. Quem foi que, vendo os ismaelitas chegar, falou: vamos vender ele, de vez matar? Lembra? Rubem só pediu para não matar. Quem quis vender foi Judá. Judá falou: vamos vender. Por quantas moedas de prata? 20 moedas de prata. Curiosamente, as mesmas moedas que Jesus foi vendido, né? E agora, esse mesmo Judá estava dizendo: eu pago o preço pelo meu irmão ficar aqui. Eu viro escravo, se precisar morrer, eu morro, mas deixa o meu irmão ir embora. Isso era tudo o que José precisava ouvir. No momento em que José ouve essas palavras de Judá, de novo, pela terceira vez, ele chora. Só que dessa vez ele grita para que todos saiam da sua presença. Só ficou os irmãos. Naquele momento ele chorou, mas ele chorou de uma forma tão intensa que o texto diz que até a casa dos de Faraó ouviram ele chorar. De tanto que ele chorou. E nessa sua, não sei se dizer apenas tristeza, nessa alegria de ver que os irmãos eram diferentes, não sei se no sentimento de finalmente posso estar tranquilo, eles se arrependeram do mal que fizeram. Não sei qual era o sentimento, difícil dizer qual era. Finalmente José vira e
diz em prantos para os seus irmãos: sou eu, José, o seu irmão. E quando eles ouviram isso, eles não sabiam o que dizer. O texto diz que os irmãos não puderam responder, de tão assustados que eles ficaram com essa revelação. José, ainda chorando, vai dizer para os irmãos: olha, cheguem perto, cheguem mais para perto. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E ele vai dizer uma das coisas mais interessantes que nós temos nesse capítulo. Olha, não fiquem tristes, nem irritados com o que vocês fizeram, ou com vocês mesmos. Ele sabia que eles se arrependiam daquilo que eles haviam feito. Mas por quê? Porque ele vai dizer: foi para isso, foi para preservar a vida de vocês, foi para que vocês não morressem, foi para que o nosso pai não morresse, para que tantas outras pessoas não morressem de fome. E Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra. Então, no versículo 45, dos versículos 4 até o versículo 8, nós vemos José trazendo a realidade que é tão difícil para a gente entender. Como é que pode Deus agir, atuar, controlar, direcionar as coisas, ao mesmo tempo em que nós não somos forçados, não somos obrigados e somos responsáveis por cada uma das decisões erradas que tomamos? Como é que pode Deus ser o responsável por José ter sido vendido, sem que ao mesmo tempo Deus pudesse ser acusado de ter vendido José? Porque quem vendeu foram os irmãos. Essa é a chavinha que falta para explicar. Tem alguma coisa entre uma coisa e outra ali que a gente não sabe o que é, que a gente não consegue explicar. Por quê? Bom, uma das respostas mais simples e objetivas é que Deus é grande demais para a gente. Não apenas o ser de Deus, mas a forma de Deus agir. Deus é tão infinitamente superior que até a forma dele agir com a sua criação não tem como a gente explicar de certas coisas. Então nós vemos em toda essa história, todo esse texto, o autor nos dizendo: é Deus que está por trás de cada um dos acontecimentos da nossa vida. Ao mesmo tempo que ele está dizendo: todos os erros que você cometeu foram responsabilidade sua. Porque ninguém te obrigou a escolher o caminho que você trilhou. Ninguém te obrigou a vender José. Não te obrigaram a jogar ele naquele buraco. Não apontaram uma espada para o seu pescoço e disse: joga ou você morre. Não, ele fez porque quis. Mas ao mesmo tempo, Deus estava no meio de tudo isso de uma forma que a gente não sabe explicar, fazendo com que tudo cooperasse para o bem daqueles que foram chamados a propósito. Então, José vai dizer no versículo 9 em diante para eles irem, trazerem o pai deles e toda a sua família de volta. Tragam até o Egito, porque eu vou dar terra, vou dar comida, vou dar abrigo para vocês, para que vocês não passem fome, para que vocês não morram de fome. E José, ele continua no versículo 12, olha: eis que vocês mesmos estão vendo, o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu que estou falando com vocês. Anunciem isso para o meu pai. Anunciem a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. Então ele abraça os irmãos, abraça Benjamim e chora mais um pouco. Quando o faraó fica sabendo disso, ele vai até José, o faraó, ele vai até José e diz para José: faz o seguinte, carrega todos os animais dos seus irmãos, para que eles voltem até Canaã, para que eles peguem a família, a sua família, e venham para junto de nós. Eu vou dar, faraó falando, eu vou dar o melhor da terra do Egito, e vocês comerão da fartura dessa terra.
E aí ele vai dizer mais: façam também isso, ó, levem da terra do Egito carretas para trazer os filhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. José ele era tão abençoado por Deus e tão bem visto pelo faraó, que o faraó confirmou a decisão que José havia tomado. O faraó já tinha dito, né, que, tirando ele, o que José dissesse era lei no Egito. O faraó não precisava corroborar aquilo que José falou. Mas ele foi lá e falou: não, ele disse, pois eu digo em cima, assino embaixo, e vai ser isso. E digo mais, não vão só eles sozinhos, eles vão levar material aqui, nosso, do Egito, para que eles consigam trazer tudo que é deles para cá. Para que não fique nada, não fique ninguém. Não fique boi, não fique jumento, não fique nada. Venham todos para cá. E se os irmãos e as irmãs pararem para pesquisar, uma pesquisa rápida. Quando alguém entrava com uma comitiva de algum rei, umas carretas ou carruagens de algum rei, essa era uma, entre aspas, uma procissão honrosa que um rei dava a alguém, ou a um príncipe, ou a algum outro rei. E era isso que Faraó estava fazendo com a família de José. Vou dar a eles uma entrada na terra do Egito, mas que fique claro que essas pessoas são parentes de José, que é o maior depois do faraó. Então ele estava fazendo questão de mostrar para toda a terra do Egito que aquelas pessoas, elas teriam o melhor do Egito, ainda que não fossem egípcios. Ainda que, como vimos, ou como os irmãos podem ver em textos posteriores, ainda que fosse uma abominação para o egípcio comer junto com o hebreu, o faraó estava dizendo: ó, essas pessoas são de alta honra, vão comer do melhor da nossa vida. E ai de quem disser que não. Então, os irmãos, no versículo 25, partem do Egito até Canaã, vão até Israel e falam: olha, pai, a gente tem um negócio para te contar. Tenta. Aí. José está vivo. Você acredita? José está vivo. Aí Jacó fala: José está vivo? José está vivo. Pergunta para o Benjamim. Não precisa acreditar na gente, não. Benjamim, José está vivo, pai. Na hora, Israel fala: chega, basta. O meu filho José ainda vive, pois eu irei ver ele antes que eu morra. Vocês não precisam dizer mais nada. Eu vou com vocês. Pega o que precisar pegar. Se o que não der para pegar, não pega. A gente vai embora. Fica alguém para trás, azar. Vamos embora, eu quero ver José. Foi isso. A alegria do pai que não via o seu filho, sabe-se lá quantos anos. Finalmente, realizou talvez o sonho impossível da sua vida, ter o seu filho de volta, ainda em vida. A reconciliação. E todos eles receberam, né? Todos eles receberam a veste, sendo Benjamim de forma dobrada. Muito bom. Ainda tem um pouquinho da história de José, mas para não ficar muito comprido, eu vou deixar para nosso próximo estudo. Mas antes de terminar, como é tradição da casa, vamos para nossas aplicações. Primeira aplicação de hoje. As consequências do meu pecado, do nosso pecado, podem aparecer quando nós menos esperamos. E a pergunta que fica é: será que nós estamos preparados? Consequência. Você pode ter se arrependido, você pode ter mudado de vida. Deus não vai te culpar mais pelo pecado perdoado. Talvez as consequências venham. E o que eu farei? Vou voltar atrás? Se a consequência veio, não valeu a pena ter me arrependido, então eu volto atrás? Será que eu vou lidar com ela? Segunda coisa, aprenda com esses seus erros. Deus pode não nos livrar dessas consequências,
mas certamente nos dará a oportunidade de sermos transformados ao enfrentar ou para enfrentar. Deus pode não nos livrar das consequências, mas certamente passará conosco através delas, por elas, para que a gente não seja consumido por elas. Terceiro ponto é que Deus conduz a nossa história, mesmo aqueles momentos em que nós achamos que nada parece dar certo. Isso é um baita de um consolo. Às vezes nós estamos vivendo um momento em que nós não vemos nada dando certo. Os irmãos de José passaram por um momento que eles achavam que o mundo, tudo, Deus estava conspirando contra eles. Porque eles não fizeram nada e ao mesmo tempo eles eram culpados de tudo. Deus mostra através da história deles. E até nesses momentos, Ele está agindo em nosso favor. A favor de todos os seus que amam a Deus, que andam nos seus caminhos, fazem a sua vontade. A gente não precisa ter medo. É natural ter medo. Precisa permanecer no medo. Precisamos aprender a confiar. Confiar que Deus está nos guiando, mesmo através desses momentos difíceis. Eu sempre perco a conta. É o quarto. Começar por número. Se Deus te colocar na mesma circunstância que um dia fez você pecar, será que você não pecaria? Será que nós somos mesmo novas criaturas? Porque Deus colocou os irmãos de José na mesma situação em que eles estavam quando venderam José. Eles tiveram mais de uma oportunidade de abandonar Benjamim e voltarem salvos para casa. E nós? Será que se Deus nos colocar na mesma situação em que nós pecávamos antes de conhecermos a Cristo, será que nós pecaríamos novamente? Ou será que nós demonstraríamos que de fato nós nascemos de novo? Que Deus de fato trabalhou na nossa vida? Que Deus de fato nos tirou da escravidão do pecado e que nós agora somos capazes de escolher a Deus? É claro, o recomendável é que a gente fuja toda a aparência do mal. Que a gente não vá de encontro a situações, lugares que nos levem a pecar. A gente sabe que o pecado aparece, mesmo quando a gente... E às vezes o mesmo pecado, tantas vezes, pode aparecer numa situação inesperada. Como eu agirei? O que eu farei? Quinto ponto para a gente pensar. Será que eu sou capaz de ver Deus nas tragédias? Não é nos momentos ruins, não é nos momentos difíceis, nas tragédias da vida. Será que eu sou capaz de glorificar a Deus e perceber a obra de Deus, a boa mão de Deus sobre mim, mesmo em meio ao pior dos meus sofrimentos? Mesmo naquele momento em que, de repente, eu esteja passando por uma injustiça? Será que ainda assim eu sou capaz de ver a bondade de Deus? Sexto ponto. Deus conduziu toda a sua e a minha história até aqui. Mas nós somos responsáveis por todas as escolhas. Isso nos leva a duas conclusões. Primeira, jamais poderemos culpar a Deus por qualquer um dos nossos atos errados, por qualquer uma das consequências que vierem por causa de algum erro nosso. E a segunda conclusão é que até mesmo nos nossos piores erros, a misericórdia de Deus esteve comigo para que nós não fôssemos, mesmo nas piores situações, nossas piores decisões, Deus estava misericordiosamente poupando a nossa vida, pudesse se arrepender, pudesse mudar, para que a gente pudesse criar consciência do nosso pecado. Sétimo e penúltimo ponto. Deus sabe honrar os seus filhos e de fato honra. Às vezes a gente fica com medo de falar sobre isso, porque isso é muito abusado por igrejas da teologia da prosperidade. Mas Deus honra os seus filhos.
ele honra com gosto. A Bíblia diz que ele se alegra em honrar, fazer o bem, em agradar. Deus tem prazer nisso. E de fato faz. Talvez ele não faça da forma como nós esperamos. Talvez ele não faça aquilo que nós esperamos. Ele, de fato, honra os seus filhos. E último, Jacó não viu a promessa da terra se cumprir, assim como seu pai e o seu avô não viram. Mas ele foi abençoado em poder rever o seu filho amado antes da sua morte. Não foram todas as promessas que foram feitas. Ele viu, como disse lá o autor aos Hebreus, esses heróis da fé continuaram crendo, mesmo não tendo recebido a promessa que lhes foram prometidas. Mas por que continuaram crendo? Sabiam, essa promessa seria cumprida. Talvez não agora, nessa vida. De uma forma muito superior. Algo que viria muito, muito posteriormente. Ele tinha em vista o quê? A vida eterna. Amém? Para terminarmos, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vou cantar mais uma canção. E aí, depois disso, nós oramos e encerramos. Rapidinho, que eu comecei com calor, já tô com frio. Vamos lá. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sinto as mãos, perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará.
Amém. Pastor, pode orar pra gente?